Camaradas, primeiro me apresento, pedi para o pessoal falar quem são. Eu sou Vinícius Camargo, sou militante da esquerda marxista, fui apresentado aqui, eu estava vendo, como ex-diretor do DCE da Unesp e ex-trabalhador da Flasco Fábrica Ocupada. Fui diretor do DCE da Unesp quase 20 anos atrás, mais ou menos 20 anos atrás. E é uma coisa curiosa, eu fui diretor do DCE, eu era do Diretório Acadêmico de Cavalcante, na FAAC, em Bauru, no período da greve de 2002, que vocês tanto falam aqui, né? Eu participei da direção dessa greve, que era uma greve estadual, ou seja, a Unesp estava envolvida. E eu acho curioso que perpasse tanto essas questões da greve de 2002, mas ela realmente tem muitos ensinamentos. Aquela geração do movimento estudantil, é curioso, se a gente pegar a Camila, que é a presidente dos sindicatos metroviários, ela é dessa geração, ela era militante na Unicamp, na mesma época que eu estava saindo do movimento estudantil, quando eu estava na Flasco. Os dirigentes de várias dessas organizações que vocês veem hoje são dessa geração do movimento estudantil. A greve de 2002 produziu dirigentes de várias dessas organizações que vocês veem aqui. E não é à toa que eu estou falando isso. Estou falando que essa greve aqui pode estar ajudando a gerar o caldo social, o calor da luta de classe necessário para formar quadros dirigentes e, mais importante, quadros organizadores marxistas, revolucionários, com programa revolucionário. Então, para mim, é uma satisfação gigante estar aqui fazendo essa discussão. Para quem não conhece a experiência do movimento das fábricas ocupadas, da Flasco, sugiro conhecer depois o movimento de ocupação de fábrica, que eu fiz parte, mas eu acho que não é o essencial do debate hoje. Faço o convite porque essa foi a escola que me leva a falar de várias coisas que eu vou falar agora, é a escola, inclusive, que forja ou ajuda a lapidar o que é a esquerda marxista, que é essa organização política com quem vocês estão discutindo. Bom, a outra coisa que é muito legal é que eu comentei agora com a Renata que 4 ou 5 anos atrás eu estava procurando uma sala com a Renata aqui para fazer um debate, eu, ela e a Evelyn na época, construindo aqui, acho que 2018, 2019, fazer um debate com uma pessoa, a Renata. Construindo, na época o João Lucas saindo da USP, e também é uma satisfação gigante ver a Liberdade de Luta hoje intervindo na greve, fazendo parte das decisões, é óbvio, não dirigindo, mas de fato hoje com condições de influir e no mínimo criar altas polêmicas importantes para o desenvolvimento do movimento. E mostra a correção de um método, que é nunca se adaptar à onda e à conversa fácil dos programas políticos que surgem das mangas de todo mundo o tempo todo na universidade. A greve é uma greve, quando atinge uma proporção determinada, ela acaba sendo uma prova para os programas políticos. E a gente viu aqui nas últimas semanas várias organizações que divergem em um monte de pequenas coisas unificadas em programas absolutamente equivocados. Mas para falar mais sobre isso eu queria fazer um certo caminho. Alguns meses atrás, quase um ano atrás, a gente estava na batalha para derrotar o Bolsonaro nas eleições. Obrigado. E a derrota do Bolsonaro nas eleições nem de longe significava para nós a vitória do Lula nas eleições. Significava derrotar um inimigo terrível para a classe trabalhadora, utilizando uma ferramenta que foi construída em certo momento da história pela classe trabalhadora, mas que já está mais do que torta, podemos dizer que obsoleta, mas que aos olhos da classe trabalhadora e da juventude era a ferramenta possível para, naquela batalha, derrotar o Bolsonaro. Isso é muito importante para nós, porque a gente dizia que derrotar o Bolsonaro com uma ferramenta que uma parte da classe trabalhadora ainda via como a mais viável, a possível, poderia conferir uma moral para a juventude e para a classe trabalhadora
Porque derrotar aquele adversário poderia ser aquela sensação de que é possível vencer. É possível reagir, apesar da posição dos dirigentes, apesar da postura entreguista, peleira dessas direções, dessas organizações. E a gente divulgou aqui um boletim na USP, logo no começo do ano, dizendo que os calouros que entraram na USP depois de ver em nível nacional o Bolsonaro ser derrotado por aquilo que eles entendiam que era o povo. Essa era a sensação que eles tinham. Essa geração que acabou de entrar agora, que na pole, no plebiscito, os calouros votam a favor da greve e os mais velhos contra, isso que vocês viram na FEA, que vocês viram na Sanfran, agora a gente recebeu um áudio do nosso camarada na Sanfran dizendo que lá é exatamente isso, os ultimanistas contra a greve e os primeiranistas a favor, é algo que a gente vem falando e não que somos videntes, é simplesmente a análise do calor, do desenvolvimento da luta de classes. Entrou uma camada social que acha absolutamente possível vencer. Ela não tem todo esse peso do passado, das derrotas, das traições. Ela entrou aqui, ganhamos nas lutas, derrotamos o Bolsonaro, não vamos conseguir... esse carinha, aquele covarde que passou aqui na frente se borrando de mim, não vamos derrotar o diretor, o reitor. O frescor da juventude e das novas camadas é maravilhoso, mas ele não resolve um outro problema, que eles entram numa universidade onde o programa das organizações é um velho programa. Mas a gente dizia, a luta de classes vai ferver, e não era coisa evidente. A gente tem um acúmulo de gerações de lutadores que permite que a gente tenha elementos para fazer esse tipo de análise. E se confirmou. E mais, se confirmou na classe operária e está se confirmando. A CPTM, o metrô, a Sabesp começarem a falar de fazer uma mobilização juntos a despeito das direções, é a demonstração de que há uma força social que não pode ser contida pelos aparelhos. Mas isso coloca não só uma possibilidade de solução, mas coloca problemas diferentes. Problemas diferentes. A gente tem um governo Lula cada vez mais claramente demonstrando seu caráter de classe. Nesse mesmo momento, vocês podem me digam quando é que o Lula fez alguma declaração sobre essa greve. A maior universidade do país está em greve, não deu uma palavra, mas o governo emitiu sua contraproposta sobre o novo ensino médio, não revogando e mantendo todo o essencial de ataques à educação. Ele simplesmente se nega a declarar o apoio com uma greve que afronta diretamente o bolsonarismo, o Tarcísio. Ele se nega a abrir um confronto contra o movimento de privatizações do bolsonarista Tarcísio. Ou seja, ele expõe cada vez mais claramente o seu caráter conciliador e que nós sabemos, no fundo, é a maneira de pintar de vermelho uma política reacionária. A juventude vai entender isso. Ou você acha que esses jovens não vão perceber que o Lula está calado? Cabe a nós também explicar que o Lula está calado. A gente precisa dizer. Porque os esquerdistas, nessa hora é uma coisa engraçada, eles esquecem. A gente tem que polemizar e trazer isso para o contexto nacional e internacional. Mas eles que passam o tempo todo dizendo que o Lula é o imperialismo e a burguesia, nós concordamos, ele é o representante da burguesia e um representante de um setor importante, inclusive, das forças que agem em nome do imperialismo, mas ele é mais contraditório do que isso, ele não é essa coisa simples de explicar. Mas agora nós somos aqueles que vão demonstrar que o que move essa juventude, essa postura de combate, é ter utilizado a candidatura do Lula para vencer Bolsonaro, entre outros elementos, e ao mesmo tempo ela vai entender. Há um confronto aberto com a burguesia que vai obrigar essa juventude, vocês são jovens, mas os mais jovens que vocês, às vezes, a refletir e buscar um caminho. Toda vez que uma universidade pública, como a USP, em qualquer lugar do mundo, no Brasil a USP é a principal,
entra num movimento de confronto contra a burguesia, gera-se um segundo confronto. E é aqui que começa o nosso debate. Eu sinto que já vou ter que passar, porque seria a metade da minha fala. Se confrontam dois programas políticos diferentes. O programa do proletariado e o programa da pequena burguesia. Esse debate a gente vai fazer hoje. A Liberdade de Luta, a esquerda marxista aqui na USP, fez um combate recente de frente única que resultou na aproximação de vários camaradas. Dois deles não podem estar aqui, mas seria muito legal se estivessem. A Daphne também, que não pode estar aqui, além da Mari e do Cauã. Daphne, nossa camarada que teve um bebê recentemente, e nosso camaradinha. Mas tem a ver com a luta do CRUSP e dos estudantes que utilizam o restaurante universitário pelo direito de ter 3 refeições nos fins de semana e nos feriados. Naquela época a gente discutia que essa reivindicação é uma reivindicação explosiva, importantíssima, porque é a reivindicação típica do proletariado, aquela que move através da frente única, que não parte de programas políticos super refinados, elaborados numa prancheta ou num livro, mas partem diretamente do estômago. As reivindicações que partem diretamente do estômago podem mover a frente única e arrastam as pessoas para uma luta concreta. E a gente viu todo mundo dizendo, não, mas a gente não pode se juntar porque fulano defende isso se for com pessoas, com trabalhadores só concursados. Fulano não quer isso porque os trabalhadores do bandejão estão dizendo que vão ficar sobrecarregados porque não sei o quê. Amigo, a reitoria tem que garantir comida para quem mora aqui. E ela tem que garantir direitos trabalhistas e emprego digno também. No combate a gente vai forjar as condições para atender tudo isso. E a gente tem que obrigar a reitoria a fazer isso. Todos os que querem isso devem estar nesse combate. Nós não podemos dividir o combate por quem quer cada programa específico. A pequena burguesia age assim. Se você não tem o mesmo programa que eu, você não está na mesma luta que eu. O proletariado nunca lutou assim. O proletariado não se move assim. Mas o que aconteceu nessa luta? A gente opôs 2 programas. E a gente teve um salto gigantesco, 1000 assinaturas num abaixo-assinado, um confronto aberto contra os autonomistas e os métodos mais estapafúrdios que a gente pode conhecer, e um combate tenaz no plano teórico e prático fez com que a gente vencesse. Um combate nas assembleias e nas eleições, ganhando a eleição na Cruz. A gente não mede o nosso sucesso por ganhar a eleição, mas a gente sabe que ele é um elemento do sucesso no convencimento. O que venceu ali? Venceu um programa proletário contra um programa pequeno burguês. Isso não é uma fórmula vazia. Nós temos esse confronto agora o tempo inteiro, de programa e de método. Um exemplo. Vocês vão falar disso. A gente tem agora 2 exemplos de como se faz uma greve. A Isa vai comentar sobre a Letras, uma greve produzida, gestada através de debates por comissão de curso. Cada comissão debatendo, emitindo sua opinião. Assembleias de debate. Nisso, nós podemos fazer várias críticas, mas o CAEL teve várias posturas que são importantes, que nos permitiriam frente única em vários momentos, e fizemos bem estar em frente única com eles na construção da greve. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas organizações utilizam o método na Poli de uma faculdade com 5, 6 mil estudantes, uma tradição de direito, uma tradição reacionária, faz uma assembleia com mais de 200 estudantes, mas vão com uma bateria, com um monte de gente externa fazer pressão, dizendo que a pauta é urgente, tem que aprovar a greve agora. A pauta é urgente há quanto tempo já, camaradas? Os proletários não aprovam greve porque a pauta é urgente. A fome é urgente para o proletariado todo dia. Um proletário que diga greve todo dia, greve é porque eu estou com fome, é um imbecil. Ele aprova greve quando há condições
Mais 5 minutos. Condições de mobilização para aprovar uma greve. Ele mede o estado de espírito e a capacidade de convencimento para fazer com que a base se mova ao combate. O pequeno burguês, ele considera que o heroísmo é o elemento da luta, o exemplo. Nós precisamos demonstrar a coragem. Agora tem que ficar indo lá todo dia até a pole para fazer piquete lá, porque se não for o povo de fora todo dia fazer o piquete, os caras voltam até a aula. Faz sentido? Se vocês pararem de fazer o piquete, volta até a aula na letras aqui, amanhã? Não. Por quê? Porque houve um convencimento do conjunto da base, que pode mudar amanhã, pode mudar a semana passada. Mas isso foi o que moveu a greve. Não foi o heroísmo. É uma necessidade que parte de um programa de frente única. Nisso, todas essas organizações vão se juntar. E a gente precisa agora ir para o que é um programa político que a Liberdade de Luta e a esquerda marxista podem propor. Primeiro, nós temos que ter noção de proporção. Hoje, a esquerda marxista, a Liberdade de Luta, os camaradas que venham a ter acordo com esse programa, que não são da esquerda marxista, mas que estejam dispostos a lutar com a gente, vou tratar todo mundo aqui como uma coisa só. Nós não temos condição numérica de dirigir a greve. Nós temos condição hoje, diferente de 4, 5 anos atrás, né, Rê? Nós temos condição de influir sobre alguns processos na greve. Nós temos que aproveitar isso. Eleger camaradas em cada lugar, propor em cada lugar, pôr a voto. Mas nós precisamos principalmente garantir cada vez mais o aprofundamento do programa proletário. Porque a derrota dessas mobilizações é a adaptação da pequena burguesia à ordem. As negociações precisam incluir cada vez mais a conjuntura estadual e a conjuntura nacional. De onde vem o dinheiro para ter professores suficientes? A USP tem certa autonomia, mas ela não tem condição no orçamento dela resolver isso de fato. A gente pode falar e assumir que há vários problemas de gestão, mas a gente não pode cair nessa conversinha de que é um problema de remanejamento ou de realocação. O governo do Estado precisa investir. Portanto, é uma questão relacionada ao governo Tarcísio. O governo Tarcísio tem uma política de privatização da Sabesp, do metrô, da CPTM, do metrô, dos presídios agora, e não tem qualquer intenção, de fato, de investir na USP. A gente tem que imediatamente dar continuidade ao combate que a gente fez para estadualizar a mobilização. Demonstrar para os estudantes que se a USP aparece junto no dia que paralisa a CPTM e metrô, instituindo uma condição para a gente discutir a aliança operária estudantil, aí é um outro patamar. A gente precisa politizar, porque o risco é que o pequeno burguês vai discutir as coisas do ponto de vista administrativo. Não, tem dinheiro. Tem dinheiro para alguns professores, camaradas. Se a gente fizer a conta, se eu fizer a conta com vocês aqui, em poucos minutos eu explico como é impossível isso. Segundo, porque tem que aumentar o ICMS. Nós vivemos essa discussão por muito tempo, era 9,57, foi para 10, depois a discussão era 10,6, a reivindicação era 11. Vem a crise econômica, baixa a arrecadação do ICMS, e aí como é que faz com a universidade? Outra pergunta que o pequeno burguês adora falar, mas a gente tem que discutir. Beleza, vai aumentar de 10 para 11 ou para 12, você vai tirar 1% de qual pasta? Vocês vão tirar dinheiro de qual outra área de serviço público para apoiar na universidade? A gente vai entrar nessa discussão mesmo? Eu vou discutir que tem que tirar do esporte, que tem que tirar da saúde para por aqui. Nós vamos entrar nessa discussão imposta pela burguesia e pela pequena burguesia. Nós vamos dizer todo o dinheiro para a educação e o dinheiro vai vir do bolso dos banqueiros, do serviço da dívida. Essa é uma discussão do programa proletário. Outro tema bastante importante, as cotas para os professores. Uma discussão bastante interessante. Sempre volta. 50 anos de cotas nos Estados Unidos e a esquerda brasileira continua achando que o tema passa centralmente por essa questão. Poderia falar longamente, eu sei que é polêmico isso, sei que é muito polêmico, mas para nós não é. Vou encaminhar a conclusão. Se a gente
for fazer a discussão de que precisa ter todos os professores necessários para acabar com o vestibular, a gente vai chegar à conclusão que vai faltar professor para contratar. Acabou o problema de cota. O problema é que a gente aceita essa discussão porque é a discussão da pequena burguesia, que pressupõe uma universidade para poucos, pressupõe um programa de um funil, pressupõe que vai se manter poucas vagas, pressupõe tudo isso. Quando a gente discute fim do vestibular, vagas para todos, a gente tem um problema que é inverso. A gente vai ter que formar professor correndo. A gente vai ter que abrir um plano de pós-graduação massivo. Isso é um problema proletário. Hoje, a discussão é quantos professores seria necessário? Eu não posso dar um número. Para o número atual de estudantes ou para quando a gente acabar com o vestibular? Para a USP de agora, para a USP que a gente quer. Essa batalha é a contraposição entre um programa proletário e um programa pequeno burguês. A CMI, a Corrente Marxista Internacional e a esquerda marxista propõem que o movimento estudantil da USP assuma o ponto de vista do proletariado sobre o mundo. E isso nos separa das demais organizações, não porque a gente tem um orgulho de falar nós somos melhores, é porque é a decorrência de uma análise concreta, prática. Por isso faço o convite a todo mundo que venha conhecer, que está conhecendo, que leia nossos documentos, que possa discutir com a gente, se somar esse combate, porque a tarefa principal, na minha opinião, nesse momento, é construir a esquerda marxista e a liberdade de luta aqui, para que na próxima mobilização, diferente de 1, 2, que a gente era 4, 5 anos atrás, a gente tenha condição de fato, ser determinante na direção da greve. E que aí a gente não tenha que ficar discutindo, igual a gente discutiu, se é bom ou não unificar com a CPTM. Você não tem que discutir do zero e ficar ouvindo que é porque os programas são isso, porque fulano... Não, é óbvio. A gente precisa de um movimento de classe. A classe é uma só. E ou a gente unifica a classe trabalhadora nesse combate contra a burguesia e demonstra que esse combate contra a reitoria é uma expressão da luta de classes, ou a gente vai ter uma greve que vai ter uma ou outra pequena conquista, mas que não consegue ultrapassar esse limiar. É isso. Sou eu. Tá, quem vai controlar o meu tempo, então? Ah, tá. Ok, acho que em 15 minutos acho que eu consigo aqui. Então, acho que a maioria que me conhece, mas eu sou Isabela, né? Sou daqui da Letras. Sou aluna de francês, faço parte da comissão dos alunos do francês e também do comando geral, do comando de greve da Letras, né? E eu queria falar um pouco sobre a construção do processo de greve que a gente teve no nosso curso, mas não queria me alongar falando de coisas que acho que a maioria aqui já sabe, né? De como a gente está sucateado, como a gente está precarizado, porque eu acho que se a gente não soubesse disso, a gente não estaria em greve. Então eu queria voltar um pouco e pensar o que a gente pode tirar disso e quais são os próximos passos que a gente pode dar procurando, né, ser vitoriosos com todo esse processo de greve. Então, para fazer isso, eu vou fazer uma volta lá em 2002 para a greve que teve geral, né, mas principalmente como ela se deu aqui na FEFELESH, né? E vocês vão ver que assim, é bem assustador, assim, parece que a gente está num looping temporal, assim. Porque a greve de 2002 ela foi também encabeçada pelo curso de letras, né? E aí bem os outros cursos da FEFELESH, eles entram depois, né, meio que trazidos junto com a letras, e aí, em consequência, o resto dos cursos da USP, né? E aí, bom, esse movimento se começa com uma indignação generalizada assim, dos estudantes com a falta de professores e com a precarização das salas de aula, né? Então, a gente vê, já tivemos, inclusive, professores falando aqui durante a paralisação,
que assistia a aula, tipo, nesse auditório aqui, assistia a aula, tipo, fumando ali da janela, porque não tinha lugar para, enfim, sentar. E aí também, curiosamente, esse movimento se dá a partir ele é organizado, nessa indignação, a partir dos alunos do japonês, que não haviam começado o semestre em 2002, porque não tinham professor para iniciar as aulas, né? Então, são eles que iniciam essa mobilização, enfim, organizando aula pública, esse tipo de coisa, até eles conseguirem uma resposta, né, ou fazerem a pró-reitora de graduação, né, da época, a Sônia Penin, a comparecer na FIFELESH para explicar o que estava acontecendo, né? E lá ela basicamente explica que o problema não era resumido a letras, ele se espalhava pela FIFELESH e pela USP como um todo, e que uma possível solução para sanar isso seria a ampliação da estrutura do prédio, né? Então, tipo, aumentar as salas de aula e contratar temporário, professor temporário, né? Os estudantes, na época, eles exigiam professores no regime de dedicação integral, a docência e a pesquisa, né? E aí, a resposta a essa mobilização, né, esse calor que começa a surgir aqui na FIFELESH, a resposta da reitoria é anunciar a contratação de 12 professores para a FIFELESH inteira. E, bom, né, não precisa nem falar que essa resposta gerou uma revolta meio generalizada, porque 12 professores não faziam nem cócega no problema. E levando em conta que 20% do alunado da USP é da FIFELESH, e que a reitoria pode contratar, na época, poderia contratar até 200 professores, o ideal seria que fossem no mínimo 40 contratações, né, para tipo, começar a resolver o problema. Mas enfim, essa palhaçada da reitoria gera uma resposta que é a letras aprova a greve e, em cascata, também os outros cursos da FIFELESH aprovam a greve. E aí, né, todos os movimentos que vão se encaminhar para a greve geral das estaduais em 2002, né? Então entra o Unesp e o Unicamp no processo, né? E aí, bom, as reivindicações dos alunos eram, se eu não me engano, acho que 259 professores, em 102 dias de greve, muito mobilizados, que incluíram assembleias, atos, intervenção na Bienal do Livro, por exemplo, né, que os estudantes da FIFELESH foram lá informar sobre a situação que a gente estava passando, né, e inclusive atos que envolveram, tipo, peitar o Alckmin também, né, para exigir a contratação de professores, né, porque a gente sabe que o Alckmin, isso é uma coisa que o Alckmin gosta de investir em educação e em merenda. Então, né, os estudantes fizeram a coisa sair da USP, né? Então, aula pública na frente do Teatro Municipal, todo esse tipo de coisa. Depois de tudo isso, 102 dias de greve, eles conseguiram 92 professores, sendo 68 deles contratações imediatas, o que quebra o argumento de muita gente que diz que precisa contratar temporário agora, porque são pelo menos 6 meses de concurso. Só que isso é uma coisa estabelecida pela burocracia universitária, não quer dizer que não dê para fazer concurso, seja inviável fazer um concurso ou contratar imediatamente professores. É uma coisa que vai depender da de como a gente vai pressionar a reitoria, né? Mas aí, bom, agora voltando, né, para 2023, eu vou fazer também um panorama muito rápido, porque a gente viveu isso, então acho que é só mais uma retrospectiva rápida, né? Em 2022, se eu não me engano, acho que nós três, os três ali da frente, né, e eu somos de 2022, então a gente já começou com um problema, né, porque a gente estava voltando da pandemia e não tinha sala pra gente. Enfim, depois de uma mobilização também conseguimos salas,
mas já sabíamos, então, tipo, o que estava por vir, né? Que ser aluno da Letras não é muito fácil, nem da FEFELESH, então não é muito menos. Mas no primeiro semestre de 2023, então, a gente vê uma grande mobilização por parte do DLO, né? Então, devido a professores que estavam se aposentando, professores que estavam morrendo até, né, e não sendo repostos, então começam a se formar as comissões dos alunos do japonês, alunos do coreano, fazer passagem em sala informando da situação. E a gente começa a fazer, tipo, paralisações, enfim, todo mundo começa a acender um pouco mais assim, a luz de alerta, acho que no primeiro semestre, né? Principalmente porque a reitoria vê tudo isso e não responde a nada, né? Ou responde de um jeito muito vago, ou dá soluções que não são soluções. Eita, ok. Ah, tá bom, tá tudo bem. Mas então, no nosso segundo semestre, a gente, né, tem sempre o sofrimento das interações de matrícula, né, que a gente tem que, enfim, tentar escolher uma matéria obrigatória, tentar entrar numa turma obrigatória. E aí entra também o período de requerimento, onde a universidade nos dá a oportunidade de nos humilhar para conseguir uma matéria, né? Então a gente tem que chegar lá no professor falando, olha, por favor, preciso dessa matéria para me formar, enfim, esse tipo de coisa. E é sempre aquele sofrimento, né? E eu sinto, e é uma impressão pessoal, mas que essa última interação de matrícula, ela também mostra como estava a situação precarizada dos professores, porque foi uma coisa assim, absurda, de me render muitas noites sem saber como que eu ia organizar minha grade, porque não tinha turma com vaga, né? Enfim, tudo isso para iniciar-se o semestre, né, a gente vê a situação que já estava sendo mostrada um pouco ali na interação de matrícula, presencialmente. Então, salas lotadas, né, tipo, aulas que eram para ter 50 alunos, tendo 70, 75, turmas que eram para ser divididas entre dois professores, tendo que ser juntados porque um professor não se aposentou e não tem professor para repor, turmas sendo fechadas, enfim, né, um monte de coisa. E aí eu acho que começa a coisa a sair do DLO, né, então os outros departamentos começam a organizar suas comissões, cada habilitação começa a organizar suas comissões e organizar o que fazer perante essa situação, né. Começam-se a criar os GTs também, né, os GTs de luta para, enfim, conversar com os estudantes e tentar mobilizar as coisas para pressionar a reitoria, né? E aí começam -se a organizar paralisações. A gente teve muita paralisação desde o primeiro semestre até agora, né? E cada vez mais cheias, né? Se antes elas eram uma coisa mais vista como dia de ficar em casa, eu acho que nesse segundo semestre teve um salto qualitativo muito grande, porque a gente vinha nas aulas durante as paralisações, as últimas, né, que antecederam a greve, e realmente tinha gente, né, e embora possa parecer pouco, também sentia-se assim, na FEFELESH rondar um espírito de aprovação da greve, né, então dava para ver como a base dos estudantes estava favorável a um movimento de greve, né? Que embora isso até demorou um pouco para aparecer a palavra greve aqui na FEFELESH, eu sinto, né? A gente falava muito em paralisar, em fazer atos, esse tipo de coisa, mas chegou numa situação em que tinha-se que começar a pautar, né, essa palavrinha. E, bom, fizemos pelo menos umas 3, 4 assembleias só conversando essa perspectiva, né? Assembleias cada vez mais cheias também, então gradativamente aumentando o número de estudantes, o que é uma consequência, o que mostra, né, como esses saltos de consciência na base dos estudantes foi aumentando, né?
votamos a favor de uma greve para se iniciar dia 19. Eu acho que vou precisar de mais tempo, na verdade, uns 5 minutinhos. Mas, bom, estava votada a greve, né? E eu, pelo menos da minha parte, eu sentia tipo, ok, né, votamos a greve, só que era uma coisa meio incerta, né? A gente tinha um pouco de... não sabia muito bem onde estava pisando com o que fazer, né? Se iria dar certo ou não. Até que segunda-feira, dia 18, acontece uma coisinha chata aqui na FEFELESH, que o Paulo Martins, no auge da sua sabedoria, resolve que vai mandar fechar a FEFELESH, trancar, né? Alegando ameaça de dano ao patrimônio público, né? E bom, e com isso, e ele não só tem essa ótima decisão, ele tem essa decisão num horário ótimo também, que é o horário em que os estudantes do noturno, de todos os cursos da FEFELESH, basicamente, estão indo ter suas aulas, né? Então, tá lotada, né, a faculdade, todo mundo recebe esse e-mail e a reação é rápida, né? Vai em 5 minutos, em 10 minutos o prédio da Letras estava piquetado, os outros cursos estavam, enquanto piquetava o prédio, estava tendo assembleia para aprovar a greve, cursos que nem estavam pautando greve, né? A filosofia, por exemplo, entram em greve imediatamente. Enfim, né, aquele dia só quem viveu sabe, né, tipo, foi a gente tendo assembleia na Letras e tendo que parar a assembleia para ir para a administração. O Vini ficou dentro do prédio da administração enquanto estava os alunos negociando com o Paulo Martins, enfim, foi uma loucura. E isso eu acho que, bom, foi um grande favor, se for parar para pensar, do Paulo Martins para o movimento. Porque quem estava em cima do muro, ou quem estava pensando não sabia se a greve era a escolha certa, entrou de cabeça, né? Porque se viu no meio do furacão. Então, se viu, e muita gente que estava apoiando, mas não participando ativamente, agora também estava participando ativamente, né? Então, assim, ocorreu um processo de radicalização que fez com que a coisa saísse da FEFELESH muito mais rapidamente, né? Então, a cada dia que passa agora, tem curso aprovando greve, assim, em assembleia. Embora, né, com algumas contradições, como por exemplo a Poli. Mas, bom, o que a gente tem para aprender com isso, né? Eu acho que duas coisas são muito importantes. Uma o Vinícius já falou, que é que a gente está precarizado, e não é agora. A gente está precarizado há muito tempo. Em 2002 a gente estava precarizado, tipo, não é à toa, né? O trabalhador, a mesma coisa, o trabalhador está na miséria, o trabalhador está na merda há muito tempo. Mas isso não é o que basta para se construir uma greve, porque uma greve é um trabalho muito paciente e árduo, de formiguinha mesmo, de você fazer agitação e propaganda e conversar e convencer, no nosso caso, né, a base dos estudantes, de que é isso que deve ser feito. Porque não basta, não se pode ser espontaneísta, né? Tipo, estamos precarizados, então vamos fazer uma greve agora. Isso só pode gerar problema pra gente no futuro. Porque vai ser uma greve feita com uma base fraquíssima, que provavelmente não vai tirar vitória nenhuma e provavelmente vai deixar o terreno muito mais difícil para organização de futuras greves, né? Porque vai estar todo mundo descrente, né? Então, é isso, pensar a greve como algo que é construído, não como... E claro, também como uma chance, você aproveitar também os momentos que são postos, como por exemplo o Paulo Martins resolvendo trancar a FEFELESH, né? Então assim, esse é um momento em que se pode ter um salto muito grande no convencimento das pessoas com relação à greve. E, concluo com isso, a importância da gente olhar para quem foi vitorioso no passado, né? E, enfim, analisar como se deu isso, pensar no que a gente pode tirar disso e adaptar
como que aplicamos isso no momento que a gente está agora, né? Com contextos diferentes, enfim, governos diferentes. Embora tenha sido também no governo Lula, né? A greve de 2002, mas enfim, com um Lula diferente. Então, acho que concluo com Se me isso. permite uma parte, a greve de 2002 ocorria no momento que se gestava a eleição do Lula para derrotar Fernando Henrique Cardoso. A juventude via uma possibilidade de vitória no campo eleitoral e a moral daquela juventude estava diferente. Isso não são fatores menores, você está certíssimo. Desculpe fazer a interrupção. Não, mas é isso. Acho que é a gente analisar o momento atual e fazer pontos com o que as direções do movimento estudantil daquela época também deixaram de lição pra gente. E é isso, concluo. Gente, eu acho que quase todo mundo aqui me conhece. Eu sou o Marcos, sou militante da esquerda marxista. Enfim, dispenso aí as outras apresentações, quase todo mundo aqui me conhece, é isso. Mas eu queria começar, na verdade, com uma pergunta, uma reflexão. O que é a gente falar que nós, estudantes da Universidade de São Paulo, maior universidade do país, uma universidade feita para a elite, para a pequena burguesia paulista, estudar aqui? O que significa dizer que nós estamos precarizados? Esse é um ponto. Enfim, eu nasci e cresci num bairro chamado Vietnã, o Renan já olha para mim exatamente quando eu falo essa fala, e assim, a realidade é que a gente sabe que para a imensa maioria da classe trabalhadora, os serviços públicos eles estão precarizados há muito tempo. Né? Falta água no encanamento de diversos bairros do país inteiro, enfim, sistema de esgoto. Quando a gente vai no posto de saúde, não tem médico, não tem dentista. Quando a gente vai na escola pública precarizada, sem professor, isso é uma precarização extremamente brutal com toda a classe trabalhadora. A gente está vendo isso agora na Universidade de São Paulo. Isso significa dizer que a crise do sistema capitalista ela é enorme. E é isso que a gente quer dizer quando a gente está dizendo que o sistema capitalista está em crise. Desde 2008, a crise é enorme, assola e ela é empurrada para a barriga. Só que não tem como esconder ela. Essa é a situação que a gente está dizendo quando a gente fala assim, existe uma crise do sistema capitalista que ela não é solucionável. Ela não é, como o Vinícius colocou, ela não é regida por questões administrativas. Não vai ser regida desse modo. Essa situação coloca para a gente questões e um modo de pensar extremamente diferente. Primeiro, né, essa questão orçamentária, né? Sempre é dito isso, né? Não tem como contratar todos os professores, não tem como dar vaga para todo mundo, não tem dinheiro suficiente para isso. Assim como não tem dinheiro suficiente para consertar todo o sistema de esgoto no país inteiro, não tem condições de ter um sistema único de saúde, enfim, federalizado, nunca tem dinheiro para a classe trabalhadora. Por quê? Porque o dinheiro ele é escoado, enfim, a sua grande parcela do dinheiro é escoada na forma de dívida pública, e quando bate a crise, ao invés de se cortar esse dinheiro que vai para a dívida pública, quem paga com a conta é o proletariado. Essa que é a verdade. Só que quando a crise assola ainda mais, isso atinge a pequena burguesia. E a gente tem uma situação como a que a gente vive hoje, em que mesmo, enfim, a universidade ela tinha suas precarizações, que atingiam muitas vezes os principais atingidos com ela são os filhos da classe trabalhadora que conseguiram adentrar, que precisam, por exemplo, de um sistema como o CRUSP, enfim, uma série de coisas. Mas agora afeta todo mundo, porque não ter professor quer dizer que todo mundo vai sair afetado, né? Isso faz com que, mesmo o aluno, mesmo o estudante oriundo da pequena burguesia, ele agora está numa janela histórica que seu interesse se assimila em algum grau com o interesse do proletariado, porque ele está vendo na sua cara que o mesmo problema que afeta uma privatização da CPTM, uma privatização do metrô, é um problema que afeta a USP também. E que se ele não fazer nada, ele também vai sair afetado dessa. Eu falo isso, é uma reflexão que uma vez, o Vinícius não falou, mas ele é músico. Uma vez ele fez, a gente está na letras aqui, então permito falar isso. Ele fez uma análise que eu acho sensacional, né, falando sobre, por exemplo, os músicos
na época da ditadura aqui no Brasil, que fez justamente, né, produzirem uma música tão interessante, tão engajada, era porque a ditadura fez com que os interesses da pequena burguesia coincidissem em algum grau com os interesses do proletariado naquela época, e fez com que esses artistas se engajassem numa luta contra a ditadura, né? Então, por isso que é muito importante pensar, inclusive, hoje, a proposta que a gente fez pela fala do João na Assembleia, que a gente também coloca para o conjunto do movimento, da importância, por exemplo, da unificação agora que vai ter na próxima semana, a paralisação da CPTM, da Sabesp, do metrô, como é importante também que a USP se some. Por quê? A gente sabe, a USP ela consegue congregar apenas uma pequena parte da população aqui de São Paulo. Mas por conta do seu status, a paralisação da USP ela tem uma dimensão gigante. É muito importante conseguir aliar essas duas coisas e unificar essa luta. Agora, são outras questões que o Vinícius colocou que eu acho que são bem fundamentais. O choque que gera, quer queira, quer não, o programa, e não digo nem só os programas, também os métodos, da pequena burguesia e do proletariado no seio do movimento, como é aqui na USP. O Vinícius falou dessas questões que envolvem o CRUSP, a gente passou, essas questões aí do CRUSP foram muito debatidas ao longo desse processo que a gente passou nas eleições do CRUSP no ano passado. Mas eu queria colocar algumas discussões que estão candentes agora, nesse momento de greve. Se a gente parar para pensar, as últimas eleições do ICE, que todo mundo aqui viu, se a gente pegar eleições do CONUNE, ou mesmo agora no movimento de greve, eu pergunto para quase todo mundo, qual é a diferença programática que existe, que todo mundo apresenta? Parece que não há um consenso generalizado. Por exemplo, a USP é elitista, como é que a gente vai resolver isso? Vamos ter que colocar cotas para professores, vamos colocar professores negros e indígenas, e logo a USP vai deixar de ser elitista. Que solução? A solução no campo da pequena burguesia, simbólica. A gente vai ter que ter um professor negro e isso vai tornar a USP menos elitista. Não, a USP é elitista porque uma pequeniníssima parcela da população pode acessar isso aqui. A maioria dos filhos da classe trabalhadora vão ficar de fora do vestibular, vão estar no desemprego, no emprego informal, na universidade privada, sucateada. Se a gente fala todo santo ano, toda santa assembleia, toda santa eleição de DCE, toda santa eleição de CA, que a USP é elitizada, o mínimo que a gente deveria estar falando é sobre então uma contratação massiva de professores, uma ampliação de cursos, uma ampliação de salas de aula de faculdades, para que mais filhos da classe trabalhadora possam adentrar essa universidade. Inclusive, não só para que a gente tenha uma reposição que tinha 10 anos, mas para que a gente tenha uma reposição capaz de ampliar e muito mais, para que todos possam ter acesso a essa universidade. Não essa exatamente, né, mas ao conjunto das universidades públicas. Então, eu acho que essa é uma questão. Outra questão também que eu acho que parece haver um consenso, né, generalizado sobre, por exemplo, precisamos ampliar o programa de bolsas da universidade. A gente precisa, mas o que são bolsas permanência? Bolsa permanência é um auxílio abstrato em dinheiro ou é um auxílio diretamente relacionado a um serviço? Por exemplo, a gente precisa do auxílio transporte, a gente precisa do auxílio de habitação. A gente não está falando que a gente quer receber um valor abstrato dizendo assim, isso aqui é um auxílio permanência e você vai se virar com isso aqui. Inclusive, isso é muito bom para a universidade. A universidade está dizendo que os R$300 que agora que os pianos recebem os R$300 de Pandora, serve para tudo. É os R$300 que, quando a gente reclama do transporte, que a gente não tem direito ao passe livre, mas vocês têm os R$300 agora. Quando a gente reclama da refeição, mas eles também têm os R$300 agora. Esse tipo de auxílio abstrato é muito útil. É muito útil para a universidade. Não, a gente quer o seguinte, para que a gente consiga permanecer na universidade e que, inclusive, que a gente consiga exercer parcialmente a nossa profissão ainda dentro da universidade, que se amplie os programas de estágio da universidade, que inclusive prevê uma série de direitos que são necessários. Não que a gente pegue PUB precarizada, não que a gente pegue auxílios em abstratos que mal servem de fato para conseguir a nossa permanência. Então, ao invés de pautar uma ampliação abstrata de auxílios, o que a gente deveria estar exigindo é uma ampliação seríssima da quantidade de ofertas de estágios, etc., enfim, pelos programas da universidade. Essas são algumas questões
programáticas, além também do que o Vinícius colocou sobre essa questão da conexão, mesmo programática, com o movimento mais geral. Outra questão é a questão de método, porque essa questão de método, nessa última semana aí pegou bastante essa questão da Assembleia da Poli, da fatídica Assembleia da Poli. Gente, eu acho que talvez a maioria aqui já tenha assistido o Eles Não Usam Black Tie, que é um filme sensacional e a temática central é greve. Inclusive, é muito interessante porque assim, ó, no Eles Não Usam Black Tie, virou, né, um viral assim, a fala do Santini lá, né, que é o anarquista italiano, falando, diálogo que o patrão entende é máquina parada. E ele tá certo, ele realmente tá certo. Mas vamos olhar o contexto do filme. Quem é que estava certo? O cara que queria passar uma assembleia na marra ou os caras que tinham experiência sindical fodida, que falam assim, não, greve não se passa na marra não. Se você não convence a categoria, a greve não existe na prática. Porque assim, a nossa batalha não é para ganhar uma vitória parcial agora na greve e daqui a um ano os mesmos problemas estarem acontecendo. É muito melhor para a gente politizar a categoria, politizar a base, politizar os estudantes, para que a gente consiga enraizar uma série de discussões, para que o debate seja permanente e que os estudantes se convençam da importância. Gente, quantas pessoas da Letras não estavam nada engajadas nas questões políticas e por conta da movimentação que acontece desde o início do ano, você tem uma série de pessoas que não eram ponta de lança estarem assumindo responsabilidades para conseguir manter a greve. A Poli, a gente está mantendo uma greve artificial. Todo santo dia o comando de greve tem uma série de trabalho para deslocar a gente de todos os institutos para conseguir manter lá o piquete na marra. Se houvesse realmente uma aderência dos estudantes da Poli, estaria precisando isso? Não. Eu sei, não precisa convencer 100% dos estudantes. É uma ilusão achar que isso precisa. Porém, se existisse um caldo real na Poli, não precisaria estar fazendo isso. Teria uma força política capaz de defender o piquete. E um ponto tanto que o problema de diálogo é que, no meio de uma assembleia que não ia pautar a adesão imediata à greve, há uma manobra para pautar ali na hora a adesão à greve. Isso em nenhum sindicato operário seria permitido. Esse tipo de manobra é o segredo do fracasso. E só não é um fracasso tão absurdo e tão fodido para o nosso movimento agora, porque a gente tem um movimento forte vindo da FEFELESTE, com um caldo político para segurar. Porém, esse movimento que aconteceu na Poli já está dando força também para Sanfran. Enfim, então assim, se a gente conseguir um movimento legítimo e não pode atropelar as coisas. A gente tem que aproximar os estudantes da Poli, a gente tem que explicar para eles a necessidade da greve, a importância da greve, como se faz uma greve. E é isso, ao invés do comando de greve querer segurar piquete na marra, deveria o comando de greve girar para panfletar, para discutir com os estudantes e tentar aí sim conseguir força, para conseguir ter uma greve legítima. Era isso que os personagens centrais do Eles Não Usam Black Tie estavam reclamando com o Santini. Greve não se faz na marra, greve se faz com panfletagem, greve se faz com agitação e propaganda, greve se faz com comício. Senão você tem uma questão séria que pode, enfim, degringolar as coisas. Mas é muito fácil para a pequena burguesia. É muito fácil para um proto-radical chegar e querer mudar na hora. É muito fácil para o proto-radical meter, como era na frente lá os pseudos black blocs aqui da FEFELESTE, chamados de autonomistas, eles foram lá na frente quando estava tendo um ato contra o Paulo Martins, né, 5 minutos já estavam todos mofados com a camisa na cara, porque eles realmente precisam esconder muito o rosto, porque eles vão ser perseguidos. Estamos na bendita ditadura que vai... Gente, pelo amor de Deus. Me dá uma parte. Pode falar. Nenhum trotskista, nos atos que vocês veem nas fotos históricas contra a ditadura militar, nenhum trotskista no país está com a cara coberta. Em plena ditadura militar. Esses caras têm que cobrir o rosto para fazer o ato em pleno Brasil, sob o governo Lula com Paulo. Perdão, mas é importante dizer porque isso é ridículo. Sim. Isso é ridículo. Não, e é isso. Então, assim, eu acho que tem essas reflexões sobre pensar o que é um programa que olha o ponto de vista da classe trabalhadora, seja ela a pequena parcela da classe trabalhadora que conseguiu adentrar a Universidade de São Paulo. Discutir é muito importante que os filhos da pequena burguesia comecem a entender certas questões, certas necessidades históricas que eles mesmos hoje
são afetados, porque também há, com a crise do capital, uma proletarização dos filhos da pequena burguesia. É muito importante, mas para falar, olha, não, se a gente não aderir o programa histórico da classe trabalhadora, a gente vai ter problemas assim o tempo inteiro, em termos programáticos e em termos de método. E mais importante do que isso, se a gente não entender não só a quantidade de professores que a gente quer, a FEFELESH que a gente quer, a universidade que a gente quer, o país que a gente quer, o mundo que a gente quer, entender que a discussão é muito mais ampla, entender que se a gente não mudar radicalmente o modo como as coisas funcionam, a gente vai ter um problema daqui no próximo ano. A gente conseguiu contratação de professor em 2002, conseguiu contratação de professor em 2016 e a gente está com esse mesmo problema. Por quê? É interesse da burguesia brasileira manter o curso de coreano? É interessante para a burguesia brasileira atender o curso de filosofia sociais? Só para fechar, eu tenho 10 segundos. Eu saí do curso de filosofia, eu vim para aqui, para São Paulo, para fazer filosofia. Saí por conta da reforma do ensino médio, que ia complicar muito a questão de emprego, né, que é muito importante. Apenas um detalhe. Vim para letras e depois teve uma fala do Weintraub, né, que era o ministro da Educação do Bolsonaro, falando sobre a questão de que o Estado não tem que fornecer a filosofia, o Estado tem que colocar o dinheiro na engenharia agrônoma e na agronomia, né? Minha mãe, inclusive, me falava antes, né, para fazer agronomia. Mas, enfim. E aí, mas o que acontece? Eu lembro que quando ele falou isso, gerou uma coisa que era assim, uma coisa moral. Ele está falando isso porque ele odeia as humanidades. Mas não é só por causa disso, não é essa a questão. Num país em que o carro-chefe, que o principal setor da burguesia é o agronegócio, a divisão internacional do trabalho impõe. Para que você vai investir em filosofia? Você tem que investir em agronomia. Essa é a questão que ele está falando. Não é aleatório quando você fala que alguns cursos vão receber mais investimentos do que outros, ou que a universidade vai funcionar de um jeito e não de outro. A gente está falando dos interesses da burguesia, de uma classe que tem concretamente representantes na classe política para atender os seus interesses. Enquanto a gente não conseguir estipar esses caras, enquanto a gente não conseguir mudar o sistema econômico e social, a gente vai enfrentar esses problemas. É isso. Obrigado. Certo. Meu nome é Luana, eu sou militante da esquerda marxista, sou aluna de pós-graduação sobre geografia humana. Eu estou de acordo muito com as falas de vocês e quando a Isabela estava falando, eu até fiquei pensando sobre a situação da pós-graduação, né? Esses contextos de greve, eles nos colocam a refletir e também a agir, né? A pós-graduação ela tem uma característica muito diferente, né, da dinâmica da graduação, então o pessoal da pós-graduação não estava conversando, dialogando sobre a greve, ninguém estava refletindo sobre isso. Mas quando os alunos da graduação ocupam a reitoria e vários outros cursos, né, fora letras, começam a aderir à greve, a pós-graduação começou a ficar um pouco incomodada e pensar, e agora? O que a gente vai fazer, né? E aí teve 3 assembleias, né? A primeira assembleia foi justamente no dia em que a graduação ocupou a reitoria. E aí o pessoal estava discutindo em assembleia como seria a atuação da pós-graduação na greve. E aí foi deliberada a emissão de uma nota. E aí eu falei, gente, eu acho que a gente pode muito mais do que só emitir uma nota de apoio à greve, sabe? E aí ocorreram mais 2 assembleias, essas 3 assembleias muito polêmicas, porque uma parte dos estudantes não queriam aderir à greve, queriam aderir à paralisação, uma outra parte não queria sequer aderir à paralisação, e foram assim 3 assembleias bem explosivas. Mas todo esse movimento nos colocou numa reflexão sobre como esse sucateamento da universidade, né, toda essa precarização e a falta de professores nos afeta tanto enquanto estudantes, também como futuros trabalhadores da educação. Porque a gente está acuado, nós da pós-graduação, dos 2 lados. Primeiro porque os nossos professores, os orientadores, não têm tempo para orientar, estão sobrecarregados, assim. É insana a precarização no qual se encontram os professores aqui na USP, por falta de professores, de mais professores.
E por outro lado, isso também nos afeta porque nós do doutorado, do mestrado também, né, a gente sai para o mercado de trabalho e não encontra vaga. Não tem vaga. E aí a gente vê uma massa de doutorandos indo para o pós-doutorado porque não tem condições de atuar enquanto docente. E aí fica um exército, né, de doutorandos, não sei se vocês já ouviram essa expressão, de doutorados. E aí colocou a gente nessa reflexão. Na última assembleia da pós-graduação, a gente deliberou pela paralisação, mas houve também um tensionamento, tinha uma parte dos estudantes que queriam aderir à greve, e aí para encerrar, só 2 programas de pós-graduação aderiram à greve, que foi o programa de pós-graduação do Direito e da Psicologia, e a gente está paralisado até o dia 4 de outubro e pretendemos participar do ato unificado no dia 3. E aí também estendo o convite para vocês. João? Fica aqui, né? Isso. Vou fazer uma pergunta. A gente sabe que cada instituto, cada professor está se organizando de uma maneira diferente, específica, né? Você foi aqui na Letras, a gente tem um comando de greve geral, tem um comando de greve aqui da Letras, mas lá na História a gente tem um comando de greve geral, mas tem um GT, que todo mundo pode participar aí, né? A minha pergunta vai para o Vinícius para saber como é que nessa experiência de 2002, né? Como é que se organizava lá, saber mais uma questão interna de como se organizava. Tinha WhatsApp. Rapidinho, é só para contar um pouco do que está acontecendo na Química, que eu acabei de ficar sabendo agora por um amigo meu, não sei. Quem decidiu que ia começar a greve é o pessoal do centro acadêmico, que é formado basicamente por 50 alunos, né? Só que o Instituto de Química tem 1000 e poucos alunos. E aí, essa semana especificamente está rolando a Semana da Química, que não tem aula. Toda semana da Química e todo ano não tem aula. Então, também tem muita gente confundindo, achando que não está tendo aula porque o pessoal aderiu à greve de fato, mas não é verdade. Essas pessoas que deliberaram pela greve, elas não consultaram a maior parte dos alunos. Todos os alunos que estão lá, que não são do centro acadêmico, não sabem que a Química está aderindo à greve, poucas pessoas sabem, né? E eles tentam comunicar no e-mail e tal, mas não foi feito nenhum tipo de conversa com nenhum dos outros alunos para decidir se todos apoiavam ou não a greve. Das pautas, eles falaram muito sobre acessibilidade de deficiente físico, porque teve uma aluna que trancou no semestre passado, uma coisa muito importante, evidentemente, mas também pouco falou-se sobre a situação de vários alunos que estudam à noite, que trabalham de dia, que dependem da bolsa de permanência e que são trabalhadores, né? E eles embora eles estejam com vontade de fazer essa greve, eles não veem a relação que existe com os metroviários, com a CPTM, que são vítimas da política privatista do Tarcísio, que quer sucatear para depois privatizar setores. Então eu acho, eu tenho um e-mail de vários alunos, né, da Química, e eu acho que a gente poderia fazer um e-mail nosso, né? Eu sou recém-integrante da esquerda marxista, eu entrei ontem. Eu acho que a gente poderia fazer um e-mail comunicando e mostrando a relação que tem para pensar para mostrar a necessidade de se fazer uma frente única, né, nessa greve. Bom, e é isso, tornar claro para os alunos, inclusive para a gente conscientizar a maior parte dos alunos, politizar a maior parte dos alunos, para eles entenderem a necessidade de aderir à greve. Porque ainda muito pouco, uma pequena percentagem lá entende que se deve fazer a greve. E assim, não é uma greve real, assim, é uma greve minúscula. Alguns professores vão continuar dando aula, né? Uma grande maioria dos professores vão continuar dando aula.
E aí os alunos que tiverem de greve vão ser meio que perdoados, mas não vão ter as aulas repostas, né? Enfim, então tipo, não tem uma mobilização, uma integração muito boa ali, e eu acho que seria a oportunidade da gente comunicar o pessoal da Química melhor. É isso. Cauã, acho que era a deixa que você precisava, né? Você vai falar da fé. É desse mesmo que eu vou falar. Oi, gente, tudo bom? Como ele acabou de falar, para quem me conhece, eu sou o Cauã. E assim, eu acho que falar da fé é você falar de um ambiente que por si só ele já desmobiliza muito os seus estudantes. A gente sabe que, por exemplo, como em geral na USP, a fé tem recebido cada vez mais, acho que mais uma coisa muito forte, mas tem aumentado esse número, de pessoas filhas da classe trabalhadora, pobres como eu. E quando você entra na fé, você sai da sua condição de vulnerabilizado, de marginalizado e fudido, enfim, que eu falo da minha experiência. E você chega e aprende a conviver com as dinâmicas burguesas de uma forma assim que fica no seu dia a dia. Então você tem contato com, sei lá, tipo, com o mercado de trabalho, você consegue, tipo assim, um estágio, um trabalho que você vai receber pouco, mas muito mais do que você recebia antes, entendeu? No estágio na FEA, eu recebo tipo o dobro do que a minha mãe recebia para cuidar de nós dois. Ou seja, é um aumento muito grande. E é uma ilusão muito grande que o mercado de trabalho oferece, que a burguesia, que o sistema em geral oferecem para essas pessoas. E se cria aquela sensação de, ok, agora eu tenho meu emprego, tenho uma vida boa, acabou, não preciso fazer mais nada. Só que esse ambiente somado com a atuação política da FEA, isso é um fato do centro acadêmico, que é histórica, de não mobilizar os alunos, deixa uma coisa tipo instável, então ninguém se preocupa com nada, sabe? E você poderia aproveitar essa deixa de que entram mais alunos, tipo, com essa vontade de atuar politicamente, que se interessa, isso eu falo de economia, porque economia não é só mercado financeiro também, sabe? Mas você acaba perdendo isso. Só que, felizmente, eu acho que esse assunto da greve, da USP, acabou inflamando bastante. E só um parênteses, a FEA é um lugar muito institucional também. Então, assim, nós tivemos a nossa Assembleia Geral e ela foi dividida em 2 turnos e a votação para a greve vai ser em cédulas. Enfim, porque existe esse medo de a reitoria não confiar na Assembleia com mais de 300 alunos. Então tem que ter números, tem que ter dados, tem que ter tudo. É uma coisa muito maluca. Mas é a forma que está acontecendo. E eu acho que assim, uma boa notícia é que somente na Assembleia da Manhã já superou o quórum mínimo. E a Assembleia da Noite está bem mais movimentada. Então é provavelmente que vai atingir o dobro do quórum. E se mostrou uma movimentação muito grande a favor da greve. Assim, e durante todas essas assembleias, todos esses momentos, eu como integrante da esquerda marxista, tipo, sempre destaquei as nossas reivindicações e, assim, existe, por exemplo, no meu instituto aquela coisa de como a fé, o que isso interfere a fé, o que a gente pode fazer? Tipo, tá faltando um professor, mas a gente tem, e daí? Só que eu acho que a questão é você, tipo, tentar levar esse discurso. Que, de fato, a FEA não vai ser... A FEA, como as outras faculdades que tem, tipo, nobres, entre aspas, que eles se denominam assim, vão ser as... Maluco isso, gente. Vão ser as últimas faculdades que vão sofrer com esses cortes. Mas a gente faz parte da USP, de um todo, entendeu? Então eu sempre falo isso, a gente defende uma universidade pública. A gente defende que a universidade tenha mais vagas, que ela atenda aos filhos da classe trabalhadora, que é a que mais sustenta essa universidade. E você não achar que é uma pauta concreta, você não entender a importância de você lutar contra o sucateamento. E eu já falo agora, tipo, de uma forma mais ampla, contra se você não luta a favor dos investimentos,
você apenas está, tipo, se importando com o seu curso e a gente acaba não percebendo essa perspectiva de que mais professores, mais investimentos abrir a universidade para mais pessoas. A gente sabe que de fato o que ajudaria isso mesmo no fim do vestibular, né? Mas é uma discussão longa, mas é uma discussão que faz muito sentido e que a gente sempre deve colocar em pauta, uma coisa que eu sempre coloco em pauta, que é para todo investimento para o fim do vestibular. Na FEA também eu acho que houve aderência maior da greve quando as pautas dos alunos, tipo, da própria FEA se somou às pautas gerais. Querendo ou não, tipo, pode soar um pouco individualista, mas existem coisas na FEA que não são diretamente ligadas à permanência, mas indiretamente elas são. Existe uma burocracia muito grande, em que, acreditem, muitos alunos jubilam. Eu lembro que na minha aula trote, eles falavam que, tipo assim, sei lá, 20% a 30%, ou mais, era um número muito grande, dos alunos não concluiriam. Tipo, simplesmente a FEA não permitia que eles passassem. A gente já ficou assim no primeiro dia. Depois o pessoal falou, não, gente, é trote. Só que depois a gente descobriu que é verdade. Não tem como, gente. Principalmente, tipo, nos cursos diurnos, assim, tipo, enfim, existe um número muito grande. Porque a FEA tem essa burocracia. É muito forte. Então, para você, tipo, se você não tiver notas boas, se você tiver que trabalhar logo cedo, você não consegue conciliar as duas coisas. E assim, são pautas que acabaram entrando, que inclusive eu acho que eu defendi mesmo. E, enfim, que acabaram mobilizando um pouco mais. Então, tipo, temos a má notícia do meu instituto, que ele é como é, mas pelo menos houve uma aderência. Mas houve uma aderência muito grande e não está sendo como a Poli. Tipo, os alunos estão. Os que apoiam estão apoiando. Vamos ver como é que vai ser 9 horas sem resultado. Só um comentário, o Cauã foi o quinto na lista dos eleitos para o comando lá na FEA, ou seja, há uma audiência para esse tipo de proposta. E as pessoas que confiaram em mim para um calouro, por conta desse discurso. para um jovem que quando apresenta questões concretas. Parabéns, muito bom. Renan. Depois Lorena e você. Bom, gente, meu nome é Renan, sou militante da esquerda marxista e aluno das ciências sociais. E eu fiquei pensando, tipo, o que colocar aqui, né, para enfim, contribuir para o debate. E eu acho que, enfim, eu ia anotar e trazer, mas sempre que eu faço isso, eu ignoro completamente o que eu anotei, então eu preferi só vir trazer. Eu acho que o primeiro ponto a destacar foi o seguinte: em 2016, quando eu estava no terceiro ano, teve a ocupação das ETECs, e eu fazia parte da ETEC Basilite Godoy, que era uma ETEC praticamente assim que formava operários, porque os cursos técnicos ligados à área da indústria e etc. E eu estava no terceiro ano, eu lembro que eu era contra a ocupação. Tinha um debate assim raso lá e tal, eu era contra a ocupação, eu era meio legalista, eu queria fazer direito, achava que tinha que tentar as vias institucionais, que os alunos estavam tentando e tudo mais, e não era convencido. Aí um belo dia eu cheguei na escola de manhã e estava toda a diretoria da escola do lado de fora, um monte de aluno, um cara mascarado na entrada. Eu falei, que porra que tá acontecendo, velho? Tomaram a escola e tomaram a mesma escola. Foi, né, eu brinco que foi parecido com o que os bolcheviques fizeram, porque os bolcheviques primeiro tomaram o poder, depois votaram se ia tomar o poder ou não, né? Então foi para e passa ali. Claro que bem diferente, porque quem tomou lá foram os autonomistas. E aí eu cheguei na escola, quando eu entrei assim, a escola estava fechada só para aluno, todo mundo da manhã, então, né, todo mundo ali, e foi feita uma assembleia. Do nada, assim. E aí eu lembro que se votou ali, se discutiu brevemente, eu nem lembro o conteúdo da discussão, mas se votou pela ocupação imediata. E eu fui a favor. E assim, eu fui convencido, cara, se eu falar pra vocês que foi por argumentos, não foi não, foi pelo momento. Eu vi um monte de gente votando a favor, eu falei, eu vou votar a favor também. E fui contagiado, e a ocupação durou 10 dias, e eu dormi os 10 dias na escola. Não voltei pra casa. Minha avó depois apareceu lá, e tudo mais, foi falar, o que você está fazendo aqui, você não precisa. E o que eu quero dizer com isso? É porque eu estava conversando com alguns, enfim, colegas conhecidos que eu tenho na Poli, e trocando impressões mesmo, e falando, meu, o que aconteceu aí? E uma amiga minha me falou, que ela participou inclusive também desse mesmo processo, ela falou,
você lembra lá da ocupação, não sei o que? Então, ó, ela falou, ó, se eu, olhando agora, eu perguntei ontem para ela, ela falou, olhando agora, eu realmente não teria votado greve naquele momento. Não teria votado, enfim, acho que a gente realmente... Mas ali na hora, gente, pensem, essa turma agora, do primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, é uma turma que é nova. Houve uma renovação do movimento estudantil completo, porque teve uma pandemia. Então, um pessoal muito novo em vários sentidos, de esperanças, de expectativas, que ao mesmo tempo que não tem os vícios do movimento estudantil, também não tem as experiências do movimento estudantil e dos próprios métodos da classe. E voltou, e assim, pelo que ela falou, foi honesta, aqueles 260 estavam, enfim, querendo votar greve e tudo mais, e que achavam que não tinha que fazer o plebiscito e etc. E a polêmica que a gente abriu foi justamente essa. Camaradas, de boas intenções o inferno está cheio. Cheio, cheio. E não é questão se havia ou não. Provavelmente havia boas intenções dos camaradas que votaram a greve na Poli, mas não havia sido construído consenso. E isso aconteceu nas ETECs. A ETEC que a gente ficou lá, durou 10 dias de ocupação, camaradas, a ocupação lá foi mantida por 10 pessoas. 10 pessoas. E eu comecei a rever essa experiência a partir do que aconteceu na Poli, porque antes eu falava, foi mantida por 10 pessoas, como ato de heroísmo. Hoje eu olho e fico, por que foi mantida por 10 pessoas? Não teve sentido ter sido mantida por 10 pessoas. Olhando hoje a experiência, eu vejo como aquele método foi atropelado. Os autonomistas estavam na direção do processo, não tinha organicidade. Os caras propunham, imagina, a gente sabia mexer com solda e eletricidade. Os autonomistas propunham eletrocutar o portão, tacar fogo no chão para quando a gente chamava o pessoal do noturno. Vejam bem, o pessoal do noturno eram operários. A luta lá se expressou como estudantes e operários. Por quê? Não houve aliança, não houve convencimento. A greve foi votada de manhã e à tarde e à noite, foda. A gente não se preocupou em convencer o pessoal da tarde e do noturno. O pessoal do noturno chegava com o mesmo discurso do pessoal da Poli. Foda-se a qualidade do ensino, eu preciso do meu diploma. Para eu ser efetivado lá na empresa que eu trabalho, para eu colocar comida em casa. São questões muito materiais. Questões que precisavam ser consideradas e ter um grau de convencimento. Então, assim, era difícil dialogar. Por quê? Porque o próprio debate interno não aconteceu. Então, por mais que teve uma conquista da pauta, não houve. Olha, assim, hoje eu não vejo que formou, acho que pessoas, né? Eu mesmo mudei radicalmente por conta desse processo. Eu não era um cara, digamos assim, marxista, e esse processo me transformou radicalmente. Mas assim, foi um processo que hoje eu olho como que teve vários equívocos. E vejam, não quer dizer que porque teve equívocos a gente não pode ter alguma vitória, mas a gente não pode se iludir e achar que porque teve alguma vitória não houve equívocos no processo. E o que as organizações do movimento estudantil não estão fazendo é um balanço sério do que está sendo feito nos cursos como a Poli, nos cursos como a Química e nos demais cursos de exatas. Eles não estão fazendo isso e estão colocando a questão em termos de heroísmo, de bravura e etc. Companheiros, desculpa, mas bravura e heroísmo são elementos importantes da luta, mas sozinhos eles não conseguem vencer uma mobilização. E aí, né, só fazer um comentário depois da última fala de encerramento. Na CPTM, por meio do nosso Comitê de Luta contra as Privatizações, existe o plebiscito militante. Então, assim, a questão do se o plebiscito da Poli é ou não mais democrático, sinceramente, essa altura do campeonato é uma questão menor. Poderia ser feito de uma forma que caberia às organizações politizá-lo. O plebiscito militante é um exemplo, e aqui nós falamos que o plebiscito jamais pode se sobrepor à Assembleia, que são dois instrumentos de lutas que têm que ser colocados um ao lado do outro, um cada vez mais construindo e apoiando o outro. Então há um mecanicismo assim, e um economicismo às vezes no movimento. E eu vou focar na questão das cotas, porque eu acho que isso é uma questão muito central, que assim, nas sociais, a atriz estava lá na Assembleia, ela viu. A gente jamais vai deixar de se apresentar e colocar nossas posições. Como o Vinícius falou, somos comunistas e lá em 48 o Marx estava tretando com a Liga dos Justos para falar, saiam do ambiente secreto de vocês, coloquem a cara em público e coloquem publicamente pelo que os comunistas lutam. Não tem por que eu tampar minha cara, não tem por que a gente não colocar abertamente nossas ideias, ainda que de todos os lados venham bater na gente. A luta de classe, a história vai decidir quem está certo. Mas aí a gente se posicionou contra essa política das cotas lá, né, que queria cota para docente, não sei o quê. Fomos contra, pautamos o fim do vestibular, tivemos 16 votos. Menor quantidade de votação lá. Elegeram os autonomistas, o cara mais votado lá nem apareceu, não fez fala nenhuma, nada. Por puro coleguismo, foi o delegado mais votado das sociais. E a gente fez a nossa fala, acabou, enfim, 16 votos. Cara, companheiros, foi uma derrota eleitoral, mas jamais uma derrota política.
Se conseguimos convencer, estava eu e a Lorena, se conseguimos convencer 16 pessoas falando contra as cotas num ambiente como a USP, e elas votaram porque acreditaram na validade dessas ideias, isso é uma vitória tremenda para nós. E cada vez mais a gente vai ganhar mais pessoas, e essas ideias vão se mostrar corretas. Porque aí o ponto que ele levantou, e eu vou encerrar com isso, ele falou assim, não, porque vocês pegam um programa de transição e negam ele por completo. Porque vocês acham que, não sei o quê. Eu falei, companheiro, você acha que as cotas vão levar ao fim do vestibular? Ah, sim, mas com certeza, porque nós também pautamos o fim do vestibular. Eu falei, imagina, eu nunca vi vocês falarem isso abertamente. Mas vamos admitir que sim. Não, porque pra gente a cota é um meio pro fim do vestibular, não sei o que. Eu falei, tá, então vamos pegar a história. Em 10 anos de lei de cotas, o quanto avançou a luta pelo fim do vestibular? Absolutamente nada, essa luta retrocedeu. Porque as direções, as entidades, as organizações pararam de pautar isso. E começaram a colocar cada vez mais a luta por cotas. Essa demanda de cotas não é, de maneira nenhuma, uma demanda da classe trabalhadora e do movimento negro. O nosso movimento negro socialista, que é um racha do movimento negro unificado, rachou nessa questão central. Não é, são ideias alheias à classe trabalhadora. E nós falamos isso com toda a convicção. 18%, gente, é o percentual de jovens de 18 a 24 anos na universidade. Se cota realmente fosse uma demanda que mobilizasse a juventude negra e tudo mais, era chamar um ato por cota que lotava todos os lugares. Essa é uma demanda que você consegue ter apoio do presidente do Itaú. Setores da burguesia apoiam a cota, assim como apoiam a taxação de grandes fortunas. Vê se setor algum da burguesia apoia a luta pelo fim do vestibular, apoia a luta pelo não pagamento da dívida pública. E aí a questão que eles não entendem é, medidas de transição significa pegar aquelas reivindicações mais concretas e imediatas da classe trabalhadora, aquelas mais sentidas, como 18% estão na universidade, os outros 80%, eles não querem estar na faculdade? Eles não querem ter condições de trabalho, emprego digno? Eles podem até não querer porque eles não querem, mas não é esse o cenário que está posto. Eles não estão porque eles não têm condições de estar. Por acaso essa não é uma demanda imediata, o fim do vestibular? Que essas pessoas ingressem hoje, agora? Sejam negras, trans e todo mundo agora, não é amanhã, não é daqui a 10 anos. Ah, assim, bom, em 10 anos, beleza, não avançou, vamos esperar mais 10 para ver quantas cotas levam ao fim do vestibular? É agora. Só que a gente sabe que a burguesia e os setores não vão adotar essa pauta. Dependendo de como a gente construir essa luta, dependendo do como a gente construir a frente única e conseguir unificar isso, a gente pode conseguir que sim, a luta pelo fim do vestibular, por todo o investimento necessário à educação, pelo fim da dívida pública, ela se torne sim uma medida de transição que coloque a questão em termos revolucionários e coloque a classe trabalhadora abertamente em conflito com a burguesia, porque vai colocar nu os reais interesses que estão em jogo. E aí, enfim, só para terminar com essa colocação, peço desculpas aí pela fala longa, companheiro. Eu estava conversando com um trabalhador e ele não sabia que estava tendo greve na USP, assim, uma parte da população não está sabendo. E é engraçado que ele estava assim, não, é muito importante a greve e tal, mas assim, é muito complicado, porque a elite, ela tem muita força, ela tem muito poder. E aí eu fiquei, será mesmo? Porque assim, a gente teve em 2013, por causa de 25 centavos, uma mobilização nacional muito grande. Não era. Isso aí é o pessoal da minha Sério? Não, eu acho que foi isso. Calma, acho que bateu no coisa. Não, tá tudo apagado. Apagou lá fora também. Aqui fora também. Vamos fazer uma vaquinha de Vai, continua, Lorena. Pode continuar. Pode continuar. Tá. É uma parte. Quem tem lanterna aí? Já volta. Lá fora ainda tá. Bom, a gente teve em 2013 uma massiva adesão das pessoas a manifestações. Não era só por causa de 20 centavos, não era por causa de, enfim, ataques que a classe trabalhadora estava sofrendo. E acho que isso ficou muito claro na própria segunda-feira, quando a gente teve só uma simples emissão de um e-mail que causou a reunião de 2.000 estudantes na frente da administração. A gente forçou com que o Paulo Martins descesse do palanque e escutasse os estudantes, descesse dessa coisa de elite que as pessoas olham e falam, não, é um lugar inalcançável, a burocracia inalcançável. Os estudantes mostraram que, não, a gente tem muita força, a gente sim tem como disputar uma política, tem como disputar o nosso futuro nas ruas e nas mobilizações, na greve e tal. E aí eu trago assim a questão de que eu me organizei um pouco antes da greve e foi muito bom, assim, porque eu entrei num timing perfeito, porque eu já estava na greve
antes da greve na organização, mas nunca é tarde, né? Enfim, quem quiser compor agora. E eu faço esse convite porque, assim, é muito bacana você olhar, tipo, dentro de uma organização que tem um programa, que está pensando, que tem acúmulos para coisas que estão acontecendo agora, que você para e olha e fala, meu Deus, eu preciso de uma resposta para isso, mas eu não tenho essa resposta sozinho. E eu tenho vontade de fazer mais coisas, tenho vontade de fazer coisas que às vezes eu sinto que eu não vou conseguir sozinho. Então, eu acho que é muito bom estar dentro de uma organização política, porque você sente, você tem um respaldo por trás de você, daquilo que você acha que é certo, que você identifica na organização, e a organização traz um programa, traz lições para um momento que às vezes você não saberia como agir. Então, eu acho que é muito bom isso, eu acho que foi um timing muito preciso que eu entrei, eu faço convite a todo mundo que estiver aqui, que for assistir depois, para que ingresse na organização, porque eu acho que a gente está com um programa político muito bom para isso, e que eu acho que ajuda, por exemplo, a momentos como olhar para a Poli, que está sendo um debate, enfim, até um pouco superficial, das pessoas olhando e falando, nossa, que legal, a Poli aderiu à greve, mas sobre que condições? E realmente fazer esse debate de uma forma mais profunda, de uma forma séria, que eu acho que muitos setores autonomistas não conseguem fazer, e muitas organizações que estão surfando nessa onda do autonomismo, como muitas organizações que inclusive votaram em autonomistas na Assembleia das Ciências Sociais e não votaram na gente em organizações políticas, então respaldando esses movimentos que tomam frentes, atropelam o restante do movimento estudantil por decisões pequenas burguesas decididas ali na hora, e eu acho que a gente consegue se contrapor e fazer esse debate de uma forma muito mais séria do que essas organizações estão fazendo aí e que esses setores autonomistas estão pautando. Eu acho que a gente não pode deixar que o autonomismo paute o movimento estudantil, porque ele tem bandeiras que parecem bonitas, mas se você olhar de perto, elas vão contra muitas... elas vão contra o movimento estudantil democrático. Então, como já foi citado, Assembleia Geral em que você do nada muda a pauta. Isso não é democrático, porque as pessoas que não foram na Assembleia achando que não seriam essa pauta, ou que naquele momento estavam pensando numa questão, elas são derrubadas e atropeladas por essa inflação. Então eu acho que a gente tem que sim ser combativo, mas a gente tem que ser combativo com respaldo e tem que ser combativo junto com o movimento como um todo. E eu acho que é essencial que a gente esteja organizado numa organização que realmente leve essas questões em consideração. E é isso, eu faço um convite a todo mundo a compor a esquerda marxista, a liberdade e luta, e somar com a gente nessa luta e fazer um debate sério das questões que estão sendo tratadas. Para complementar uma das coisas que a Isa disse, pelo que eu vi na conversa com outros professores e tal, a própria contratação de temporários é um processo demorado. Pelo que eu vi uma professora do espanhol, se não me engano o nome dela é Camila, falando, quase o mesmo caminho da contratação de um professor com dedicação com regime RD e IDP. É quase a mesma coisa. Então, não tem motivo administrativo nenhum para contratar temporário no lugar de professor em RD e IDP. Uma coisa que foi levantada, inclusive, numa das últimas Assembleias Gerais da USP. Chegou um aluno, acho que de Educação Física, que ele propôs o seguinte: para tapar o buraco agora da falta emergencial de professores que nem do coreano, se não contratar para o próximo semestre, não vai ter ranqueamento, por exemplo. Não vai abrir esse curso para novos alunos. Então, contrata agora temporários, como se fosse fácil contratar temporário, como se isso não fosse uma forma que permitisse a própria reitoria manobrar para cima dos alunos e falar assim, a gente contratou temporário, acabou. Vocês esperem, literalmente isso. Bom, esse movimento de greve ele foi nascendo na letras, principalmente entre os cursos que estão literalmente quase acabando, que é o caso do coreano, do japonês, e também é o caso do espanhol, na verdade. O espanhol já estava se mobilizando antes, porque no semestre anterior não foi oferecida a matéria de língua 3. Não teve professor para isso. Teve uma professora que saiu de licença nesse semestre e não teve como oferecer essa matéria. Aí, basicamente, nesse semestre, quem é do espanhol e não fez língua 3, né, teve uma turma a menos, está cursando língua 3 e língua 4 ao mesmo tempo, de uma maneira bastante saudável, bastante saúde mental.
sobre esses aspectos da administração burguesa dentro da universidade, eu gostaria de salientar um pouco o Kael. Ele trouxe vários acertos para o movimento, trouxe bastante mobilização, assim, né? Mobilizou uma parcela significativa dos estudantes em torno de pautas que são justificáveis, mas assim, tem uma coisa importante, eles montaram um dossiê dentro da Letras que de fato é importante para saber até que ponto o curso da Letras está sendo desmontado pela reitoria, mas ele não se basta por si só. Não basta se você chegar à conclusão, a gente precisa de 114 professores e funcionários para voltar ao patamar de 2014. Mas o patamar de 2014 era suficiente? Ele garantia que todos os jovens ingressassem na universidade? De maneira nenhuma. Como o Marco já apresentou anteriormente, a universidade já era excludente para boa parte da juventude. Então, pautar as nossas demandas em torno de um quadro docente administrativo de 2014 não é lutar pelos interesses dos estudantes, da juventude, porque ele ainda mantém boa parte dos jovens fora da universidade. Inclusive, o Kael chegou à conclusão de que precisa desse tanto de funcionários e professores, mas eles estão indo para a negociação com a reitoria pedindo apenas 80, que é um valor menor do que a quantidade que eles chegaram à conclusão que precisavam, ou seja, eles já começam a negociação com um valor rebaixado. E essa é uma boa forma de enforcar a mobilização dentro da Letras, enforcar as nossas demandas, principalmente, porque é um fator limitante você falar, nós estamos aqui pela contratação de 80 professores e funcionários técnico-administrativos, porque a reitoria, de alguma maneira, contrata tudo isso e depois os alunos percebem, nossa, mas não é o suficiente, continua tendo turma sem professor, que nem o caso do Departamento de Letras Orientais. O período pelo qual estão se pautando, o DLO já era deficitário em professores, então o DLO continuará com problemas para manter as suas próprias habilitações. E aí, o movimento foi enforcado porque já conseguiu a quantidade que estava sendo pedida. Esses são detalhes da administração que é própria da universidade, da qual o Kael está se ocupando, mas esse não é um papel do centro acadêmico, falar quantos professores precisa, mas sim pautar a manutenção e expansão de todos os cursos. E por isso a gente está trazendo, né, como nossa pauta principal, a educação pública gratuita e para todos, porque apenas assim é possível falar pela contratação de todos os professores necessários, pela contratação de todos os funcionários técnico-administrativos necessários. Mas necessários para quê? Para manter aquela universidade que exclui boa parte dos jovens? Não, mas para tornar a universidade acessível para todos os jovens que queiram ingressar à universidade pública. Eu acho que o que a Luana trouxe é bastante importante, porque vai falar, mas falta professor, não tem que contratar. Muito pelo contrário, está sobrando nesse momento gente para dar aula em universidade. A questão é, não tem concurso nenhum. Aliás, eu já vi o caso de professores comentarem que quando abre um edital, se inscreve uma quantidade avassaladora de gente, porque basicamente não abre. Aí quando abre. Sim. E a gente vive um momento do movimento estudantil que as pautas estão tão rebaixadas em torno da questão do vestibular, de acesso à universidade, que não, ironicamente, a gente vê setores mais à esquerda defendendo o vestibular, literalmente, pelo vestibular, eles falam isso, pelo vestibular indígena, que assim garantiria ingresso de pessoas de origem indígena na universidade. Mas isso não garante que todos entrem na universidade, garante que uma parcela ínfima entre, mas não garante que todos entrem. E isso é a defesa mais pura de uma outra cota, claro, que nem tem outros tipos de cota, mas elas não garantem que todos entrem na universidade, porque elas não implicam no aumento de vagas. Inclusive, às vezes, implicam na diminuição de vagas. Teve um caso de um concurso da USP cancelado porque ele não previa cotas PPI. Então, isso pode servir também uma forma da reitoria, do Estado, manobrar para cima das instituições públicas, porque abre um edital que não prevê cotas, como é preciso ter, aí se aproveita para cancelar esse edital e não contratar literalmente ninguém. Inclusive, nesse semestre, para complementar, só para finalizar uma coisa que a Isa disse, que nesse semestre em especial a gente teve dificuldade para se matricular. Uma coisa que me chamou a atenção foi o que um professor meu na educação falou.
Tava uma procura absurda na turma dele, porque só tinha ele mais um outro professor dando metodologia do ensino de português no noturno. Então, basicamente, é obrigatória para todo mundo que faz licenciatura na letras com habilitação em português, que é quase todo mundo. E ele estava tipo com 120 inscritos na turma dele, sendo que ele só aceitou 60, como uma forma de tentar mostrar para a reitoria que não está boa a situação, que está faltando professor na educação. E uma das nossas pautas principais dentro da USP é contra o edital de concorrência, que impede a reposição automática dos professores que são exonerados, aposentados, enfim. Ela basicamente escolhe quais institutos vão ou não receber professores. Essa é uma das pautas centrais do movimento, e eu acho que um dos próximos passos é unificar todas as lutas da universidade num norte só, que é por todo investimento à educação, todo investimento necessário para a educação. E não se pautando pelas pequenas migalhas da administração burguesa, de quanto sobra ali, pegar mais ICMS, pegar mais imposto dali, porque no final das contas vai estar só manejando o aparato burguês e não garantindo a educação pública gratuita para todos. Concluo.